Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui para trazer a mensagem para vocês nessa noite. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe nessa noite. Eu me chamo Douglas, sou aluno do CIEM, eu e a minha esposa, Denise, nós estamos aqui há fazer 8 meses aqui no CIEM, nos capacitando e estamos estagiando na PIB do Andaraí. O pastor Rodrigo me fez um convite de estar aqui para trazer essa mensagem e aqui estamos. Que Deus nos abençoe. Então você que está em casa, pega sua Bíblia, abra sua Bíblia lá na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 1 ao verso 5. Primeira carta de João, do verso 1 ao verso 5. Leremos. Acompanhe na sua casa. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Feche os seus olhos, vamos orar a Deus nesse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade e pela palavra dele. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado pela tua palavra, Deus, nessa noite. Nós viemos pedir ao Senhor que ministre aos nossos corações, Deus, nessa noite, Deus, ministre, Deus, ao meu coração, meu Pai. Usa-me como instrumento nas tuas mãos nessa noite para levar a mensagem ao teu povo, Deus. No nome de Jesus, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida nessa noite, Deus, e que o Senhor derrama a tua graça sobre nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. João, ele é bem direto na sua mensagem. Em todos os capítulos da carta de João, se nós pegarmos e lermos, nós veremos que João, ele é bem direto e ele é bem claro nas suas palavras. O nosso tema dessa noite é esse: como ser um cristão vitorioso. Como ser um cristão vitorioso. Como nós já dissemos, João, ele é claro e ele é bem direto. E lá nos seus versos 4 e verso 5, João, ele já responde isso para nós. Como ser um cristão vitorioso? João, ele já traz isso para nós, a resposta. Todos que creem que Jesus é o Filho de Deus. Todos que creem que Jesus é o Filho de Deus, este é um cristão vitorioso. Mas não é só isso. Se nós analisarmos o texto como nós vamos fazer, nós encontraremos 3 características de um cristão vitorioso. E João vai trazer isso para nós. Nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus. Sim, João responde com clareza. Mas também João vai trazer para nós que para ser um cristão vitorioso, nós precisamos ter essas 3 características em nossa vida. E essas 3 características, ela vai nos mostrar que nós somos um cristão vencedor. Essas são as nossas características. Então a primeira característica, ela está se localizada no verso 1. Vamos ler? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. João, ele começa enfatizando: todo aquele que crê, ter fé. Todo aquele que tem uma fé contínua na sua caminhada cristã. A fé salvadora de Cristo. Todo aquele que crê. No momento que nós estamos passando de pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão desanimando, muitas pessoas estão abandonando a sua fé.
deixando de lado a sua fé. Muitas pessoas que viveu, que cresceu na igreja, estão abandonando a fé. Muitas pessoas estão deixando de crer, de ter esperança. E João, ele fala isso para nós. A fé é uma característica do cristão vitorioso. Ele tem que ter essa fé, ele tem que crer continuamente. A caminhada cristã é uma caminhada de fé, mas fé contínua, sem desanimar, sem abandonar a fé. E esse tempo que estamos vivendo, esse tempo ele nos leva a isso, a deixarmos a nossa fé. Mas nós temos que pedir a Deus a todo momento, que nos ajude a caminhar, que aumente a nossa fé, que sustente a nossa fé. E João continua: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Messias prometido, o ungido, aquele que Deus enviou, aquele que nos livrou da morte eterna e nos deu a vida eterna. Todo aquele que crê que Jesus é o Messias, é o Cristo, ele é nascido de Deus, é nova criatura. Ele tem nova vida, ele tem novas atitudes. Este é filho de Deus. Pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o homem se torna filho de Deus. Então essa é a primeira característica de um cristão vitorioso. Aí você se pergunta: o que eu preciso ser para ser um cristão vitorioso? João, ele traz para nós: tenha fé, crê em Jesus, tenha fé em Jesus, tenha fé que Jesus é o Cristo, aquele que veio, aquele que nos livrou da morte eterna e nos deu a vida eterna. Mas João então continua antes do verso 2, na parte B do verso 1. E todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. João, ele diz para nós: você precisa crer, você precisa ter fé, mas você também precisa amar. Você precisa amar o seu próximo. O amor, ele acompanha a nossa caminhada cristã. A fé, ela nos acompanha, mas o amor também está lado a lado. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. O cristão não somente crê em Deus, mas agora ele ama a Deus. Não só a Deus, mas ele também ama os irmãos. Ele ama aos irmãos. 1 João, capítulo 4, verso 20, fala assim para nós: se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também ao seu irmão. Se você ama a Deus a quem gerou, você também ama aquele que foi gerado por Deus. Se você ama aquele filho, aquele homem que é nova criatura, que aceitou a Deus como o único suficiente Salvador, você ama a Deus também, mas você ama a seu irmão, porque ele se tornou nova criatura. Então essa é a segunda característica do cristão vitorioso, o amor. Você precisa ter fé, você precisa agora ter amor. Essa é a nossa segunda característica e ela é a característica de um cristão vitorioso. Mas então João agora ele continua o texto para trazer para nós a terceira característica
deste cristão vitorioso. Ele diz assim: quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. João, ele traz para nós o amor quando amamos a Deus. Nós amamos a Deus, mas também amamos o nosso irmão. Como o amor tem se afastado de nós, né, irmãos? Nós precisamos amar mais as pessoas. Nós precisamos amar mais os nossos irmãos. Nesse tempo que nós estamos vivendo, isolados, né? Esse tempo de pandemia, nós precisamos amar o nosso irmão. Esse tempo que estamos isolados, né? Esse tempo que nós não vimos o nosso irmão, que nós viemos ligar para o nosso irmão, né? Através aí do WhatsApp, do telefone, comunicar com o nosso irmão, porque talvez o nosso irmão esteja precisando da nossa ajuda, esteja precisando de algo e nós estamos aí sem ajudar a ele. Nós precisamos amar o nosso irmão, como nós amamos a Deus, como nós oramos a Deus, como nós dedicamos a nossa vida a Deus. Nós precisamos dedicar a nossa vida ao nosso irmão, que talvez está padecendo, talvez está passando necessidade, e nós não estamos nem aí, nem se preocupando com ele. E para ser um cristão vitorioso, para obtermos vitória nesse mundo, nós precisamos amar o nosso irmão. O amor precisa acompanhar-nos todo o tempo da nossa caminhada cristã. E a nossa segunda e a nossa terceira e última característica, ela está no verso 2 e no verso 3. João, ele repete duas palavras interessantes para nós: praticarmos e guardarmos. João, ele fala para nós: vocês devem praticar o mandamento, mas vocês também devem guardar o mandamento do Senhor. Então, a nossa terceira característica é essa: obedecer. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Você precisa praticar os mandamentos de Deus. Você precisa guardar esses mandamentos no teu coração, como Deus tem ensinado para nós. E às vezes, como nós tem desobedecido a Deus, como nós tem deixado os mandamentos, os princípios de Deus, né? Nós não temos dado testemunho da palavra de Deus. Nós temos desistido de tudo. Nós temos deixado a palavra de Deus, a obra de Deus, esquecido do que Deus fez por nós, esquecido de que Jesus fez por nós. E os mandamentos de Deus não são penosos. João lhe traz para nós: obedeça a palavra de Deus. João me repete essa frase 2 vezes, nos 2 versículos. O cristão, ele pode ter fé constante. O cristão, ele precisa amar o seu irmão, amar o próximo, amar a Deus acima de tudo. Mas o cristão também, ele precisa obedecer. Ele precisa praticar os mandamentos de Deus. E ele também precisa guardar os mandamentos de Deus dentro do seu coração. Para o cristão ter uma vida vitoriosa, ele precisa estar sujeito a obedecer a Deus. Ele precisa estar sujeito a obedecer a voz de Deus. Ele precisa estar sujeito a obedecer a mão poderosa de Deus, a repreensão de Deus. Ele precisa estar sujeito. A palavra praticar, ela expressa a ideia de uma obediência constante. Uma obediência constante na vida do cristão. Essa palavra
obediência. Tem que caminhar como um cristão a todo momento da sua caminhada. E João traz essa palavra para nós. Os seus mandamentos não são penosos. Mateus capítulo 11, verso 30, diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Os mandamentos de Deus não são penosos. Deus, Ele quer que nós obedecemos os seus mandamentos. Ele quer que praticamos os seus mandamentos na nossa caminhada cristã. Essas são as 3 características que João ele traz para nós. Primeira, fé. O cristão precisa ter fé. O cristão precisa confiar. O cristão precisa crer. Ele precisa ter fé continuamente na sua vida. O cristão também precisa amar. É a nossa segunda palavra. Ele precisa amar o próximo. Ele precisa amar a Deus. Ele precisa se dedicar ao seu irmão a cada dia da sua vida, se preocupar com o seu irmão. Ele precisa amar. E o cristão, ele precisa obedecer. Ele precisa obedecer os mandamentos de Deus. Ele precisa praticar os mandamentos de Deus, ouvir a voz de Deus. Ele precisa obedecer a Deus. João, ele entrelaça fé, amor e obediência. Ele pega essas 3 palavras e junta essas 3 palavras como um todo. Ele entrelaça fé, amor e obediência como um todo. Como a prova genuína do amor é a obediência, e a prova genuína da fé é o amor. Que Deus, a cada dia, Ele venha colocar isso dentro do nosso coração. Que Ele não venha deixar a nossa fé se esmorecer. Ele não venha deixar a nossa fé se esvalecer. Que Ele venha sustentar a nossa fé. A cada dia, a cada caminhada nossa cristã, Ele vem aumentar e sustentar a nossa fé nele. Que esse amor também possa caminhar junto conosco. Como nós amamos e dedicamos a nossa vida a Deus, nós possamos amar o nosso irmão também a cada dia. E também obedecer a palavra de Deus. Que Ele coloque isso dentro do nosso coração. Que a sua palavra venha fazer morada dentro de nós. Nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, que nós possamos buscar a cada dia das nossas vidas essa fé, este amor, essa obediência à Tua palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a você que está em casa, que para sermos cristãos vitoriosos, temos que ter essas características caminhando junto com nós: fé, amor e obediência a Deus. Deus derrame a Tua graça sobre as nossas vidas, que Ele seja misericordioso com nós a cada dia, que Ele nos sustente e aumente a nossa fé. Que Deus nos abençoe.